Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda a mais um ACI Auto Esporte, o programa que leva você ao mundo da velocidade, hoje numa estrutura muito bacana, rapaz do céu, eu e o Nene estamos mais metidos aqui do que, olha, te dizer uma coisa, um espetáculo a recepção aqui, nosso amigo Bruno Bar e o Márcio Cabeça, nessas duas figuraças que vão bater um papo com a gente muito legal sobre drift. Essa categoria que ganhou o coração do brasileiro sem sombra de dúvida. A categoria essa que está aí 10, 11 anos, Márcio. A gente vai começar esse bate-papo puxando justamente essa história, né, do drift no Brasil. Como é que começou isso aqui no Brasil? O drift ele iniciou mais ou menos ali por volta de 2006, 2007. E por conta de alguns brasileiros, né, que moravam no Japão, praticaram esse esporte lá e migraram para o Brasil, né? Começaram a trazer os carros, importaram os carros e dali então nasceram os eventos, foram nascendo as competições. 2012 foi o maior campeonato que teve na época, né? O Campeonato Paulista. E dali então o drift ele começou a ter uma proporção muito grande. Na época o Fiuk, né? Que era um dos maiores artistas pop ali do momento, participou desse campeonato e ajudou, né? Não só como o Bruno pode falar sobre isso. Para quem não conhece o nome, é o filho do Fábio Júnior. Fábio Júnior, né? E ali o Bruno pode até falar sobre isso, né? Dos games ali, Need for Speed, também do Velozes e Furiosos, né? Exatamente, o filme Velozes e Furiosos foi um grande impulsionador do esporte, mas apesar de muitas pessoas assistirem na telinha, esse esporte ainda não tinha chegado para cá. Então foi somente ali em 2006, mais ou menos no ano que foi lançado o filme, que algumas pessoas começaram a trazer os carros importados do Japão, e aí começou os eventos. Mas de lá para cá o esporte cresceu muito. E nos últimos anos, eu posso dizer ali, dos 3, 4 anos, que o esporte mesmo Bastante. deu uma alavancada assim, muito forte, com muitos adeptos. Eu ouvi falar, Bruno, Márcio, que no início desse esporte, quando ele veio para o Brasil, parece que ele treinava em serras. Eu ouvi falar que São Paulo tinha uma serra que eles fechavam lá para fazer treinos. Isso é real, isso? No Brasil aconteceu muito pouco, mas a raiz do drift no Japão, que nasceu no Japão na década de 70, era praticado praticamente diariamente nas montanhas. Montanhas e os portos, né, do Japão. Mas era ilegal, né? Ilegal. Ilegal, é. O drift ele nasceu como uma categoria de rua mesmo, assim. Na verdade, no começo não era nem esporte, né? Era uma diversão, era uma brincadeira. No Japão tem muito carro tração traseira, né? Então lá eles iam para as montanhas se divertir. Somente em 2000, na virada ali do século, que isso se tornou um esporte. E aí surgiu a The One GP, que foi o primeiro campeonato onde eles começaram a pontuar, a ter regras, né? A ser um esporte, uma categoria de fato. Então de 2000 para cá que isso virou um esporte. Antes disso era só algazarra mesmo. Tipo os rachas de antigamente. Isso, Mais ou menos isso. Aí que depois virou os arrancadões, né? Isso aí. A gente pode até colocar essa proporção de uma brincadeira de rua, de uma coisa de rua. Hoje a gente tem dezenas de categorias no mundo inteiro, carros diferentes, carros preparados, dragsters, enfim, se tornou uma coisa gigantesca. E o drift está tomando essa proporção também. No início os carros eram muito fracos, os carros não eram preparados, os carros eram originais. E hoje já existe toda uma preparação para os carros de drift. Como é que funciona, para a gente ter uma, né, a gente falou sobre preparação dos carros, né, porque hoje, como tudo, né, a gente sabe que o investimento é que faz uma grande diferença, além, lógico, do talento do piloto, a gente sabe disso, tal, mas tem que ter uma equipe, tem que ter um investimento, né, isso com a profissionalização e com o esporte, veio os patrocinadores, ou seja, veio esse investimento e hoje os carros, eles têm valores aí absurdos, né, vamos botar assim, né, vai de tanto a tanto, por exemplo. É igual a arrancada, né? A arrancada, alguns anos atrás a gente falava em um carro de 50 mil já era algo, né? Hoje tem carro que passa de 1 milhão. E é a mesma proporção no drift, né? Não no Brasil, mas na Fórmula Drift, que é nos Estados Unidos, também na Drift Master, que é na Europa, já tem carro com mais de 1 milhão de dólar, né? E o que a gente vê também, o que a gente percebe junto desse mundo do automobilismo, me confirma se eu estou falando a verdade, esses esportes que vieram de fora para o Brasil, hoje o Brasil está ajudando eles lá fora. Como, por exemplo, o Anderson da Fulltech, hoje, que ele me falou que ele não cresceu em 5 anos no Brasil, ele cresceu em 1 ano nos Estados Unidos, por Sim, exemplo. está mudando o mercado, né? Levando o equipamento dele para Está lá. mudando o mercado americano, né? É brincadeira, rapaz. O brasileiro recebe o esporte, faz ele crescer e ainda consegue exportar
mão de obra e ainda Tecnologia. Muito bom. Quer dizer, No drift ainda é um pouco pequeno essa parte específica, né? De preparação, acho que a gente ainda está um pouco atrasado ainda. Se comparar com os Estados Unidos, Europa e principalmente Japão, assim, são os 3 maiores cenários. Mas não significa que daqui a pouco a gente não vai alcançar. A gente tem muitas pessoas que estão trabalhando, especificamente com peças de drift, né? Porque a gente tem que pensar que a preparação ela é completamente diferente de todas as outras categorias. Se a gente falar de uma categoria de velocidade, por exemplo, você não precisa estressar o carro completamente. E no drift existe toda uma adaptação para a roda, para o volante estressar muito. Então aí você já começa toda uma preparação do carro, sem falar a parte de motor, que também é uma coisa que é diferente nas outras categorias, que no drift não existe limitação. Você pode botar o motor que quiser, a potência que quiser. certo. A única coisa que define no drift é, primeiro, você precisa ter um carro de rua, precisa ser um chassi que foi de um carro de produção, não pode ser um protótipo. Tração não pode... traseira. Tem que ser tração traseira. Tem que ser um carro de produção. Tem que ser um carro de produção. Não pode ser protótipo, por exemplo. Nos campeonatos do mundo afora, ou tração traseira ou tração integral, que daí você converte só para tração traseira. Mas não se permite você pegar um carro tração dianteira e converter nos campeonatos lá fora. Aqui no Brasil não existe nenhuma adequação parecida nos campeonatos, né? Todos os carros são tração traseira, BMW, Ômega, os Nissans, Toyotas, enfim. E a segunda questão é os pneus. O que define a potência do carro são os pneus, o tamanho. Quanto maior o pneu, maior tração você consegue colocar para a pista. Certo. Se você não tiver um pneu muito grande, pode ter 2.000 cavalos. O seu carro vai ser mais devagar do que o de 500. Vai Se você ficar tiver parado, um pneu pequeno, não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Então a preparação dos motores é livre. Você pode fazer o que você quiser. Turbo, supercharger, aspirado, V8, 6 linha, qualquer coisa. O que vai definir são as medidas do pneu, que é baseado no peso do carro. Quanto mais pesado o carro, maior a largura do pneu que você pode usar. E a graduação, por exemplo, de categorias, isso existe por piloto ou pelo carro? Pelo motor ou... Não existe, mas vocês têm várias categorias dentro ou é uma categoria só? Hoje, no Campeonato Brasileiro, que é a Ultimate Drift, são 2 categorias, né? A categoria Light, que é a categoria de acesso, né? Certo. Até então com categoria de piloto. categoria de piloto. Experiência. Então, a categoria... Tanto pode ser um Chevette como Sim. Vai na Independente. mesa, vai correr na mesa. Então é a Light e a Pro. E aí o que vai definir a Light da Pro é o que o Bruno acabou de falar, que é o tamanho do pneu, a largura do pneu. Né? Na Light, o máximo é 225. E aí na Pro, você classifica ele por medida, pelo peso do carro. Né? Pode chegar até 275, até 2... Quanto mais pesado... Até 285, né? Mas no Brasil, o máximo que estão usando hoje é 265. 265, Que legal. Os carros mais procurados hoje para essa categoria? Pro drift. BMW, Nissan 350Z e o chassi S, né? Que é o S13, S14, S15 e também é o 240SX, né? Que é o antigo S13. E também o Chevetinho, que é um carro Chevette. muito procurado. Aí já vamos falar do nosso Chevette. Chevette, ele tem muita procura, porém às vezes as pessoas se enganam, né? Falam, vou comprar um Chevette porque é barato. Mas o dinheiro que você vai gastar no Chevette, ele se torna um carro de 150 a 200 mil reais. Né? É até um vídeo que eu estava preparando que hoje a melhor compra não é o Chevette. Hoje a melhor compra é uma BMW, um chassi E36. Porque o que você precisa investir num Chevette é tão grande que se torna mais caro do que você comprar um chassi BMW hoje que já tem uma estrutura, né, muito maior. Então, um Chevette, se você botar um motor de 200 cavalos, já começa a dar muito problema. Quebrar ponta de eixo, enfim, câmbio não aguenta, cardan, ele já começa a incomodar muito. Então, se você tiver que forjar tudo isso, vale muito mais a pena você pegar uma BMW que vai aguentar muito mais. Estrutura muito mais reforçada, tanto Sim. de chassi. E é um carro mais moderno, né? Um carro... Também, exatamente. O próprio chassi é muito mais reforçado. O Chevette, ele tem aquela deficiência do eixo, né, do diferencial ser fixo, né? Então ali você já perde a qualidade na tocada, né? Mas não deixa de ser divertido. É um excelente carro para brincar. Ele vai exigir mais perícia por causa desse sistema de... Vai. Eu costumo dizer, o Chevette é um cavalo chucro, né? Que o cara que toca um Chevette, que nem o piloto, né, Lúcio Torossi, que é um dos que iniciaram o drift, começou com o Chevette, né? Na época, hoje ele anda de BMW, você vê que a BMW ele anda com o pé nas costas, né? Porque a escola foi o Chevette, né? Ele andou muito de Chevette por muito tempo, Foi. mais de 10 anos. Quando ele fez a migração para um chassi BMW, ele até sofreu um pouquinho. Mas não no mau sentido, no bom sentido, porque o carro era muito melhor. E ele queria corrigir o carro a todo momento, mas você não precisa ficar corrigindo o carro.
Então ele sofreu essa adequação no primeiro ano. Quando você inicia numa coisa boa... É diferente. Agora, quando tu inicia numa coisa... Que é mais... Que exige mais de você, depois tu pega, até você se apontar, mesmo que você pegue um equipamento de última geração... Você tem que reaprender, tem que reaprender. A questão... O que é legal do Chevette é o apelo, né? Se entrar, por exemplo, o Bruno com o 350Z, que é um carro ícone do filme, é um carro dos jogos, dos games, as pessoas vão torcer pro Chevette. Tem aquele apelo emocional. Não conhece nem quem é o piloto. É o Davi e Golias, né? Fala, vamos torcer pro... E é bem legal isso. É muito bacana, que nem na história das arrancadas, eu fiz muitos anos locução de arrancada e pode pintar os dragster lá na... Coloca um Fusca do lado. Bota o Fusca ou um Opala. Vai torcer. Quando o Opala chega debaixo do pinheirinho, cara, todo mundo vai à loucura. Pode botar o dragster que o Opala vai levar a torcida, não adianta. E o Opala agora a gente tem 2 pilotos, né, que estão com o Opala. Não é um carro muito comum no drift, não vou dizer que é inédito, mas por muitos anos a gente não viu o Opalas. E agora a gente teve o... Não, Maverick, né? O pessoal do Rio Grande do Sul. Maverick, eu falei errado. 2 Maverick. Olha aí. E é motorzão estoque, da Stock Car, é foguete, né? O Opala acho que ninguém teve coragem ainda, né? Opala, o pessoal lá do Los Hermanos estavam com um projeto o pessoal da NG Pro de montar. Eles querem montar um... É um desafio, não é fácil. É um desafio, um carro muito pesado. Aqui na pista que vai chamar a atenção. Desafio também, né? Gosta, os dois gostam. O Cris e o Júlio. Há anos naquela caravana deles ali, né? Muito legal. Mas voltando então ao drift em geral, ele entrou no Brasil em torno de 2006. Isso. E essa evolução... 2012 em diante ele ganhou força, né? O brasileiro em si iniciou quando? O campeonato teve uma etapa ali 2008, 2009, né? Que eles fizeram lá em Cascavel, né? Foi o pessoal da SPL, mas não foi algo assim muito relevante, né? Porque o campeonato ele nasceu e já por conta de custos, né? Mas em 2012 ele começou a decolar, né? Com o Campeonato Paulista. Aí em 2014 o pessoal de Brasília organizou o brasileiro, né? Que na época era o Fórmula Drift Podium Race, o nome da empresa que organizava. Em 2015 fui campeão brasileiro, né? Foi meu primeiro título nacional no drift. Trouxemos para Santa Catarina. Isso nós temos que falar mais um pouco depois. E aí começou a deslanchar, né? Aí apareceu outras empresas organizando pequenos eventos como Drift Day ou Sokokai, que eles chamam, né? Que é um evento de um dia, é um evento festivo, né? E aí foi... Hoje tem no Brasil todo, né? Acontecendo evento de drift em menores proporções. Eu imagino assim que partindo de um brasileiro também inicia os regionais, né? Sim, vão nascendo os regionais. Hoje acontece Tocantins, campeonato regional, Brasília, né? São Paulo já faz alguns anos, né, que não acontece o campeonato. E aqui a gente tem um projeto também para ter o nosso campeonato catarinense. Esse eu já estou na torcida aqui, só aconteça bem rápido. Fica a dica aí, para os empresários aí, ó, olha que abraçar a causa e vai ser inédito. Esse é outro lado também, né, o Márcio e o Bruno, que eu acho que todo o esporte depende realmente de um incentivo, e o incentivo tem que vir das empresas, né? Eu acho que hoje é uma coisa que realmente é uma dificuldade. É fundamental, né? Fundamental, e a dificuldade gigante que é de você movimentar qualquer tipo de esporte sem ter um patrocinador. E é o que eu costumo dizer, né? A gente precisaria, a gente que eu falo é o automobilismo em geral, né? Todas as categorias. A gente precisava de 1% do que é investido no futebol. Verdade. Apenas 1%. A gente não quer 50%, 1%. Com certeza ia fazer a diferença, né? Tanto para os atletas, os pilotos, os promotores de eventos, isso ia engrandecer. Eu tenho certeza que esse cenário está mudando, né? Porque hoje no drift, o Bruno pode falar que ele deu o pontapé inicial nessa questão de um piloto atleta se tornar um influenciador e através do canal do YouTube, né? O Bruno, quando ele iniciou no drift, ele já tinha lá na casa de 1 milhão de inscritos no YouTube. Então ele ajudou muito a divulgar através do YouTube, e hoje temos aí o Renato Garcia, que tem 25 milhões de inscritos, o Léo da Hornet também. Então, com essa galera entrando no drift, entrando no automobilismo, eu tenho certeza, né? E isso já está acontecendo, grandes empresas multinacionais já estão investindo tanto no campeonato quanto nos pilotos, né? E a tendência é aumentar cada vez mais.
Senhoras e senhores, 15 minutos aqui voa. Primeiro bloco chegou, fim, aqui é ligeiro, rapaz, o negócio, ainda mais quando a conversa é boa, né? A gente vai pro Giro de Apoio Cultural, volta já na sequência tem a segunda parte, vamos falar de Santa Catarina, a participação dos pilotos aqui, as provas que acontecem, enfim, a história do nosso amigo Márcio também, tudo isso no segundo bloco, fica ligado comigo que eu volto rapidinho, 2 toques, tô de volta. Gira VT. Voltamos com o programa ACI Auto Sport, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Voltamos, é rapidinho, o ACI já está de volta nesse bate-papo muito bacana com o Márcio Cabeça, cara que dispensa apresentações, nosso amigo Bruno Bar, também outra figura, né, que a gente não precisa nem apresentar, falando sobre esse esporte que cada vez mais cresce no país, atraindo aí, não só a garotada, né, a gente vê assim que inicialmente era mais a garotada que gostasse, mas hoje não tem faixa etária, todo mundo vai para lá assistir as provas, é um negócio que mobiliza realmente, aliás, me chama a atenção e me corrija se eu estiver errado, é um dos esportes que mais atrai, dentro do auto esporte, é um dos que mais tem atraído o público. Isso é verdade, isso é verdade. Hoje, os nossos eventos aqui é exemplo, né, disso, que vem a garotada ali de 4, 5 anos, que é fã dos influenciadores, dos youtubers, e traz o pai, a mãe, o vô, a avó, a tia. Então é um ambiente que se tornou familiar, né? Então é muito legal de ver isso, de a gente olhar dentro dos eventos, diferente daquela bagunça, né? Você vê ali a família veio para prestigiar o piloto, prestigiar o esporte. Isso. E é uma das coisas que a gente mais tem batalhado, Márcio, em todas as reportagens que a gente tem feito aí, é exatamente das empresas que têm o seu espaço televisivo, tem um espaço de jornal, tem espaço nas redes, que cedam um pouco desse espaço para divulgar os eventos que acontecem nas cidades. Com certeza. Né? Por exemplo, que nem um evento desse que aconteceu agora aí, que é essa etapa de vocês no Beto Carreiro. Sim, da Ultimate Drift. É exatamente isso. Poderia ser muito mais bem divulgado se tivesse abertura de empresários que cedesse espaços televisivos, por exemplo. Com certeza. Que é uma das coisas que a gente não tem visto, é transmissão também do drift na TV. Isso é uma coisa que eu sinto falta também, né? Porque, às vezes é um material que você pagou, impulsionou, né? Exatamente isso. Mas aquela mídia, vamos dizer, mídia espontânea é um pouco mais difícil, né? Porque o futebol é o que atrai a atenção das Mas a pessoas. importância do empresário hoje em participar desse Começar lado, a fazer essa assim, movimentação. Às vezes, ele nem precisa chegar e dizer, olha, eu vou financiar, não. Eu vou ceder um espaço meu da minha televisão para esse evento de vocês, que já é uma coisa que vai ajudar muito. Eu penso muito nisso, entendeu? E o automobilismo, ele gera centenas, milhares de empregos, né? Além de realizar sonhos, que eu acho que vai além do dinheiro, né? Do ganho financeiro. Ele realiza sonhos, né? A tua história mesmo de pequeno lá, 6, 7 anos, olhar na fresta do portão de uma oficina e ali se tornar um piloto. Então, muitas pessoas, né? Não só nesse exemplo, mas como o canal do YouTube do Bruno, imagina, mais de 1 milhão de pessoas acompanham ele, né? Tem que falar um pouquinho disso aí também, Bruno. Vamos trocar uma ideia sobre esse teu canal e depois falar também da história aqui do Márcio. Mas vamos falar um pouco do canal ali. Cresceu junto com o Drift, né? Eu tive a ideia de ser um piloto, larguei meu emprego que eu tinha e falei, vou montar um canal no YouTube. Inicialmente era uma página no Instagram, que daí não deu muito certo. Foi onde eu percebi que o que dava certo era vídeo. E comecei a contar meu dia a dia no canal, então eu gravava vídeos diariamente falando das preparações, dos eventos e tudo mais, e a galera começou a acompanhar muito. Foi aí que a gente chegou na casa dos 1,5 milhão de seguidores. E hoje o canal serve também para divulgar os pilotos, divulgar o campeonato, divulgar a categoria, né? Não é só mais meu, não divulgo mais só sobre o Bruno. Então eu faço questão de sempre estar todo o evento falando sobre as batalhas, comentando. E querendo ou não, é o espaço onde os outros pilotos também acabam sendo divulgados. Legal, cara. Que bacana, né? Muito e é um legal. trabalho de equipe, né? No final, você já está hoje envolvendo uma equipe toda hoje, lá com esse espaço maravilhoso que vocês têm aqui, né? Com certeza. Todo mundo se ajuda, né? Eu acho que o Drift, ele não deixa de ser uma grande família. E todo mundo tem um espaço para poder aparecer também. Certo. Vamos falar dos pilotos catarinenses, né? Do drift em Santa Catarina. Temos nomes aqui, como o teu e tantos outros que, o Bruno, enfim, que realmente tem uma relevância nacional hoje. Já temos um cartão de visita muito bem apresentável, né? Santa Catarina está aí entre vamos dizer, os top do Brasil, né? Com esse trabalho que a gente iniciou lá no Beto Carreiro em 2014. Foi um evento que nasceu ali
com uma ideia minha, né, de fazer algo no Dia das Crianças, fizemos um evento beneficente. E dali em diante foi o pontapé no estado, né? Eu sou o primeiro piloto de drift federado em Santa Catarina, então plantei a sementinha ali. E dali em diante nasceu grandes nomes, né? Então hoje no Campeonato Brasileiro, nos top 10, a gente está com praticamente 5 nomes, né? Eu, você, Jorge, Dudu, Juninho, né? Juninho. Dudu de Itajaí, Dudu de Itajaí. 15 anos. O ano passado foi vice-campeão. O ano anterior, meu filho Juninho, com 16 anos, foi campeão brasileiro na Light. O ano passado eu fui campeão, novamente, né? O título de bicampeão. Bruno, ano passado, foi também campeão da Copa Brasil. Então a gente está aí com nomes de peso, né? Santa Catarina é destaque, né, no cenário do drift. Já desde antigamente, né? A gente não pode deixar de falar do JJ, que também foi campeão brasileiro. Também campeão brasileiro. Foi em 2016 que ele foi, né? Foi 2015, ele foi 2016, é isso? Foi um ano de diferença. Um ano né? antes ou depois, enfim. E ele também, desde o início, trouxe muito desse cenário. Eu fui uma das pessoas que fui cativado por uma exibição que eles fizeram em Campo Largo. Foi uma subida da montanha. Produção de vídeo, tudo. Ele juntamente com o Thiago Romano, o Shimazaki, fizeram uma gravação lá durante um evento de subida de montanha e eu pude presenciar pela primeira vez o que era o drift. E ali eu fui picado pelo mosquitinho. E desde então aquilo se... Ali pra frente. Inclusive aquele vídeo que tem na serra do Rio do Rastro, foi o JJ que produziu todo o filme, verdade, junto com o pessoal de São Paulo lá da Drift Show, o Sérgio. Então ele sempre ficou em cima dessa produção de vídeo aí, meio que voltada para cinema, né? Até hoje ele gosta. Até hoje. Ele não tá mais competindo, né? Se aposentou Ele se aposentou, JJ? das competições. das tá? competições. Tá no ele hobby, tem o tá carro no meio. dele, ainda tá nos eventos e tal, mas não compete mais. Agora ele é produção cinematográfica. Olha só. Que bacana. É sim, né? Mas é a realização que ele teve durante Claro. esse tempo, né? Com certeza. Com certeza a responsabilidade que ele teve nesse meio de também fazer crescer o... Claro, na época, Catarina, né? o nome do canal dele, até hoje, né? Drift SC, que é um dos nomes que a gente utilizou para fazer os nossos eventos regionais, né? Que a gente promove 2 eventos durante o ano, que é um evento pouco menor, e final do ano a gente promove o Drift Fight, né? Que é um festival onde a gente reúne os pilotos de todo o Brasil para confraternizar, né? Aproveitar Beto Carreiro, aproveitar as praias da região, Balneário Camboriú, aproveitar aqui parte, né, de Blumenau, Vila Germânica. Então, os pilotos vêm com a família, aproveitam o drift e aproveitam também uma semana de férias, né? Aliás, na Santa Catarina, vamos lá, que maravilha, né? É um paraíso, né? A gente tem o mar, a gente Tudo. isso. E tem os melhores pilotos do Brasil. Olha, e falando em evento, deixar o convite para esse ano, que é 9 e 10 de dezembro, Balneário Camboriú, na Speedway, o Drift Fight. Estamos na 7ª edição. Que maravilha. Estão todos convidados. Aquele primeiro evento que teve de drift lá no Beto Carreiro, na Speedway, na Speedway. já era o Drift Fight, não, né? Foi. O primeiro foi... Não, foi o Campeonato Brasileiro. 2015 foi a etapa do Brasileiro, né? Fórmula Drift. E aí depois foi o Sudamérica, que foi a gente que promoveu, eu e o Bruno. Exatamente. Foi fantástico. Aí veio piloto da Argentina, Chile, Paraguai, né? Foi bacana. Bem legal, ali foi... Eu lembro que na Speedway foi 5.000 pessoas, mais ou menos. Foi. Quer dizer, aquilo ali acho que foi o início do conhecimento do drift na região. Foi. O pontapé foi no 2014, no Beto Carreiro. 2015 a etapa do Brasileiro e 2016 foi o Sudamérica. Aí já teve o evento também do Drift Meet, que é do Fiuk, o filho do Fábio Júnior. Foi na Speedway também, né? Na Speedway, já teve o SDB, etapa do Ultimate. Então, aqui a região é o berço do drift, né? A gente não fala que é a capital para o pessoal não ficar um pouco com ciúmes. Mas para a gente, hoje a gente já tem mais de 30 pilotos federados na Federação Catarinense de Automobilismo. Fora os pilotos que migram, né, que vêm do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. E já chegamos a ter mais de 10 pilotos competindo no Campeonato Brasileiro. Eu não me lembro se foi 2020 ou 21. Mas a tendência é a gente aumentar cada vez mais o número de pilotos.
Só para a gente dar uma informaçãozinha, a idade que pode iniciar no drift hoje é o que? A partir dos 14 anos. 14 anos já pode participar da categoria Light, né? Certo. Aí tem alguns requisitos, né? Hoje a gente tem algumas escolas de drift oficiais ali dentro do regulamento CBA. Uma delas é a minha, que é a Drift Escola. Então a gente tem essa, vamos dizer, essa chancela para poder criar novos pilotos e também dizer que aquela pessoa está apta a participar de um campeonato, né? Que não vai envolver o risco a terceiros ou até ela para a própria pessoa, né? Aliás, falando de risco e dessa questão da preparação, o drift é um esporte muito seguro, né? Muito seguro. Diferente de outras categorias, o drift ele é disputado em dupla, né? Então já não tem aquela montoeira de carro, né, no grid. E por mais que ele aparenta ser assim agressivo, hoje no Brasil temos poucas pistas de alta, né? Por exemplo, no Speedway, a gente lança ali a 70, 80 e o miolo vai dar 40, 50 por hora em média, sabe? Não é algo tão veloz de andar 200, 300 por hora. E a sensação que dá é de muita velocidade, né? Mas até no mundo não existe nenhum registro de morte de piloto. Acidente grave, assim. Já aconteceu de se machucar, às vezes, principalmente por causa de incêndio, fogo, que eu acho que é o maior perigo. Mas de colisão, inclusive a gente teve nesse final de semana uma colisão muito... Nos Estados Unidos. Muito impressionante de se ver, que foi a do James Dean e o Matt Field no treino, onde o carro quase capotou virando pro alambrado, assim. Aconteceu igual o kart, roda com roda, aí projetou o carro do líder que estava na frente, aí ele foi com o teto raspando em cima da mureta. Foi bem confortável de assistir. Mas consertaram o carro, ele classificou ainda em quinto ou sexto, né? Eu não lembro que posição ele classificou. Classificou nos top 10 e quase chegou na final. Ficou em terceiro no... Foi em terceiro. Essa colisão aconteceu no treino antes da classificação, ou seja, eles arrumaram o carro em 40 minutos. Em poucos minutos. Tudo bem que ele... Chegou a arrancar a roda dianteira, né? Arrancou completamente. Isso é uma coisa que emociona a gente, né? O cara sofreu um acidente numa Não, ele estava com o braço enfaixado. E já na segunda, o carro já está na pista pronto. Muita garra, muita paixão, hein? E o drift ele tem toda a proteção, né? A gaiola, banco homologado, cinto, capacete, macacão anti-chamas. Então tem tudo que... A gente sempre prima muito a segurança, né, do piloto, né? Tem que ser um carro bem feito, um carro seguro e usar os equipamentos né, homologados. E praticar em local adequado, né? Porque às vezes tem os aventureiros aí que quer praticar na rua, isso a gente é totalmente contra, né? Porque coloca em risco terceiros. Exatamente. E hoje a gente tem pistas aí que você paga uma taxa minúscula para você andar o dia todo. E né, dentro da regularidade. Sim, com total segurança. Segurança, o que tem que ser, né? Márcio e Bruno, uma coisa que eu gostaria até de passar para os nossos telespectadores, porque assim, uma corrida de automóvel, todo mundo sabe que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, e a pontuação recebe de acordo com a colocação dele. O drift já é mais complicado um pouco, né? Porque a pontuação de vocês para um campeonato, ela tem vários pontos que vocês têm que atingir. Isso aí. Então eu vou deixar vocês falar um pouco sobre isso. Explicando de forma rápida, né? O campeonato ele tem duas etapas. A primeira é a classificação, onde os pilotos andam sozinhos, e aí sim eles fazem uma pontuação, que é baseado na linha, que são os pontos onde os juízes definem na pista, né? Eles têm que passar ou com a traseira ou com a dianteira do carro, nesses pontos determinados. Perfeito. A questão do ângulo, quanto mais de lado, quanto mais fumaça, quanto mais agressivo. E também o estilo, que é a suavidade que o piloto consegue conduzir o carro. Quanto mais correções ou freadas bruscas, utilização desnecessária do freio de mão, isso tudo vai deduzindo pontos. Então você monta a chave de classificação e aí vai para a fase de batalhas, que é onde a coisa, digamos assim, é o que interessa. Que é daí que vai sair o campeão, né? A classificação é somente para posicionar nessas chaves. E aí é um contra o outro. Quem perdeu está eliminado. Mata-mata. Mata-mata. E a batalha ela funciona em duas rodadas. Primeiro, o piloto vai como líder, vai na frente, e aí o carro de trás ele tem que fazer a mímica, e depois invertem as posições. E aí não é mais nota. Aí os juízes eles analisam as duas voltas e decidem se um vencedor se um piloto é o vencedor, ou o outro, ou o empate. São 3 juízes e a decisão tem que ser majoritária. Então, se
um piloto, né, um juiz decidiu pelo empate, o outro pela vitória de um, aí volta novamente. Tem que ter 2 ou mais juízes decidindo por empate ou pela vitória de alguém. E aí vai avançando, ganhando, vai indo. E a formação desses juízes É difícil, é uma das grandes polêmicas do nosso esporte. Alguns foram pilotos, eu né? desconhecia esse detalhe. Hoje no Brasil a gente tem um que é ex-piloto. Na verdade, ex não, ele só parou de competir, mas ainda é piloto, o Flávio, né? Flávio, é. Tem também um piloto muito experiente, com mais de 10 mil horas de simulador, que é o Adriel, que também tem uma bagagem muito grande. Eles vivem competição diariamente, só que no virtual, no simulador. Certo. E tem um americano, né? Que ele é spotter de um piloto da Fórmula Drift, que é um dos maiores eventos, campeonatos do mundo, né? Ele acompanha o Campeonato Brasileiro nosso. Ele vem presencial. Ele vem nos Estados Unidos. Os 3, eles estão ali um do lado do outro e ali julgando, avaliando. Mas é uma questão muito técnica e precisa de muito estudo. Então até um dos questionamentos que muitos pilotos ainda fazem, que é, mas o cara não é piloto. Mas da mesma forma como, às vezes, um juiz de futebol não precisa ser um excelente jogador de futebol, mas ele tem que conhecer do ele tem que esporte. conhecer das regras. Então é isso que a gente, às vezes, justifica para alguns pilotos que questionam isso. Porra, mas como é que o cara tá me julgando e ele, se eu der a chave do meu carro, ele não vai conseguir fazer isso que eu tô fazendo. Mas é questão técnica. Exatamente. É a questão técnica. É saber entender o regulamento, saber entender os critérios. E não é fácil, eu digo pra vocês, não é fácil. E deixar o coração de lado, né? Porque às vezes você tem um ali... A necessidade de eu fazer essa Muito pergunta técnico. exatamente por isso. Senhoras e senhores, foi de Oh, novo, que pena. rapaz. Passou um pouquinho, TV aí segura pra gente, só porque eu quero refazer o convite pro evento. Vamos lá de novo. Dia 9 e 10 de dezembro, Balneário Camboriú, no Speedway Music Park. É o kartódromo que vai ter a 7ª edição do Drift Fight, que é um evento festivo onde reúne pilotos de todo o Brasil. E ó, vamos deixar o convite, né? Para quem quiser participar com a gente de carona e tiver coragem, Olha vem que beleza. que vai ter a carona radical no Drift Fight. Top, Zé. Eu já tô inscrito aí, hein, cara. Já Olha quero aí, botar lá fechou. com certeza. Andei com o Dudu, agora quero andar com você. Fechou. Haja coração. Os espectadores veem que isso não vai ficar por aqui. Nós vamos continuar ainda. Com certeza. Com certeza o Márcio e o Bruno, né, que eu gostaria que o Bruno só desse, depois se você quiser colocar o teu O canal, né? Aliás, já vai passar. Bruno aí, Bar né? 56, não tem erro. Bruno Bar 56. E o meu é @MárcioCabeça12, no Instagram. Exatamente isso. O pessoal que acompanhe, né? E como também, que não deixe de dar um likezinho para nós lá no E compartilhar, né? Compartilha Compartilha. a marca Automóvel Clube de Itajaí, às vezes os nossos amigos, curte, dá like e marca os colegas também, tá certo? Muito bom. Senhoras e senhores, Obrigado, Márcio. Obrigado, Bruno. Gente que agradece. queridos, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo ACI Auto Esporte. Valeu. Valeu. Você assistiu o programa ACI Auto Esporte, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Esporte.